Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: pai e filha ficam feridos em acidente no trevo de estação. E também, polícia prende ladrões de suínos e recupera carga lá em Barracão. Prefeitura de Barra do Rio Azul inicia a campanha de vacinação e governo gaúcho lança site para acompanhar como serão as vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. As informações aqui da nossa querida Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho, para você que nos acompanha a partir de agora. Nós já começamos com imagens de Erechim na sua tela. Olha, chove aqui na capital da amizade durante o dia de hoje, né? Temperatura na casa dos 20 graus nesse momento. Obrigado pela sua audiência. E nós já começamos falando de segurança pública para você. Olha, pai e filha ficaram feridos em um acidente no trevo de estação. A colisão aconteceu na manhã de ontem. Um acidente de trânsito deixou 2 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira no trevo de entrada do município de Estação. Segundo populares, um carro modelo Fiat Doblo de cor prata de Estação se deslocava sentido Estação a Getúlio Vargas quando foi atingido por um caminhão modelo Iveco Stralis, com placa de Itajaí, Santa Catarina. O caminhão não teria parado no trevo, invadindo a preferencial do automóvel e colidindo na lateral. Com a batida, o veículo foi arremessado para o canteiro central, onde parou após tombar. Os 2 ocupantes do carro, pai e filha, sofreram ferimentos leves e foram socorridos pela ambulância do município. No caminhão, ninguém ficou ferido. E a polícia prendeu ladrões de suínos e recuperou parte de uma carga lá em Barracão. Quem conta pra gente melhor essa informação é o Natan Bretenbach. Na tarde desta quarta-feira, a Brigada Militar foi comunicada sobre o furto de um suíno no centro de Barracão. Após buscas, os policiais localizaram os suspeitos que haviam matado o animal e embalado a carne. Segundo a polícia, ambos possuem passagem pelo sistema prisional com diversos antecedentes, mas acabaram sendo ouvidos e liberados. A carne, após passar por inspeção de veterinário, foi verificada que estava apta para o consumo humano e liberada ao proprietário do animal. E a Prefeitura de Barra do Rio Azul iniciou, assim como tantos outros municípios, aqui todos os municípios, na verdade, aqui da nossa região, a campanha de vacinação contra a Covid-19. O prefeito Marcelo Arruda mandou um vídeo desse momento lá na Unidade Básica de Saúde do município, que nós vamos acompanhar agora como é que foi. Então, pessoal, hoje é um momento de alegria aqui na UBS de Barra do Rio Azul, né? Recebemos há pouco as vacinas, as 10 primeiras doses que estão chegando no município de Barra do Rio Azul, que trazem esperança. Ela é muito significativa. Estamos aqui com o nosso vice-prefeito Massimino, estamos aqui com a nossa enfermeira-chefe Maribel, a nossa técnica de enfermagem Carmen, que vai realizar a aplicação da primeira vacina. E esse momento é muito simbólico, né? É uma esperança, é uma luz no fim do túnel, com certeza motiva a toda a população, em especial aqui em Barra do Rio Azul, onde nós temos mais de 30% da população idosa. E também é muito simbólico porque valoriza, né, esse momento, o nosso vice-prefeito Massimino, a equipe da saúde, né? A Maribel será a primeira pessoa a ser vacinada aqui no nosso município e isso nos deixa muito motivados e alegres porque vocês trabalharam muito, né? Foram desde março de 2020 toda a equipe de saúde, os enfermeiros, os médicos, os técnicos, os auxiliares, os motoristas da saúde, enfim, toda a equipe se colocou à disposição a todo momento, né? Mesmo se colocando em risco, mas não esquecendo o seu juramento, o seu dever em defender a vida. Então, realmente, as pessoas ligadas à saúde agora receberem essa vacina é muito simbólico, isso nos motiva e com certeza merece todo o nosso reconhecimento a todos os profissionais de saúde no Brasil e no mundo que se dedicaram incansavelmente para enfrentar esse vírus, que com certeza tem os dias contados, que a gente possa, no decorrer desse ano, toda a população
do Brasil, do mundo está imunizada, e aqui em Barra do Rio Azul. A gente quer dizer a todas as pessoas que acompanham as redes sociais que tenham calma. Agora as primeiras 10 doses é somente para os profissionais da saúde. No decorrer agora do mês de fevereiro chegarão novas doses, março assim irá aumentando. Para quê? Que os profissionais da saúde no primeiro momento, depois os idosos acima de 75 anos, os idosos acima de 60 anos, os profissionais da educação, e assim sucessivamente vai sendo vacinada a população para que todos tenham a imunidade. Então, com certeza hoje aqui Barra do Rio Azul está feliz, porque tanto o nosso governo federal como o nosso governo do estado estão tendo ações efetivas com responsabilidade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, para realmente a gente ter uma ação efetiva e nos próximos dias ter notícias melhores. Então agora a gente convida a nossa técnica de enfermagem, a Carmen Vicentini, para que realize a vacina na nossa enfermeira Maribel, que simboliza aqui a saúde do município de Barra do Rio Azul, e também receberão a vacina o nosso colega de trabalho, Laudir Momri, que representa os motoristas aqui que diariamente estão em contato com os pacientes, e depois a nossa colega Terezinha Brustolin, que representa também a equipe do posto de saúde, as pessoas que trabalham para a limpeza diariamente aqui, garantindo a segurança para que as pessoas que passam pelo posto de saúde possam ter tranquilidade. Tá aí, né, gente? Olha, outras cidades e a campanha de vacinação você acompanha lá no site jornalbomdia.com.br. Você vai acompanhando como é que foi a vacinação da Covid-19, o início dessa campanha aqui na nossa região do Alto Uruguai Gaúcho, né? Aqui em Erechim as doses já estão sendo aplicadas até o fim de semana. A expectativa é que todos os grupos prioritários dessa primeira fase já tenham sido vacinados. Seguimos com outras informações e olha, o governo gaúcho lançou um site sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. Por lá, além das principais informações, os gaúchos poderão acompanhar o andamento da campanha de vacinação. O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta terça-feira o T-Vacina RS, site com informações oficiais sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus no estado. No portal estarão disponíveis notícias sobre as últimas atualizações da vacinação, assim como o cronograma de imunização, com a ordem dos grupos prioritários e a distribuição das doses para os gaúchos. Além disso, o site também disponibiliza informações sobre a Covid-19, dando dicas e prevenções, números do boletim epidemiológico, mapa de leitos no estado, entre outras categorias. Quem acessar ainda poderá ver um histórico sobre o início da vacinação no Brasil e a produção da Coronavac. Olha, ontem a Taine do Carmo esteve aqui comigo para trazer algumas das principais dúvidas da vacina e da campanha de vacinação que as pessoas estão tendo neste momento, né? Mas agora a gente vai trazer uma reportagem falando exatamente disso. Veja aí quais são as dúvidas mais comuns no início dessa campanha de vacinação contra a Covid-19. Agora que a vacinação contra a Covid-19 teve início no Brasil, a expectativa é para saber quando estaremos seguros ou quando atingiremos a chamada imunidade de rebanho, situação em que o número de pessoas imunizadas já é suficiente para diminuir a taxa de contaminação e, assim, proteger também os que não tomaram a vacina.
Segundo este infectologista, a projeção mundial é que cerca de 75% da população tem que ser vacinada para se chegar a essa imunidade coletiva. Em relação a essa pandemia, o que se fala no mundo é em torno de 75% da população que tem que ser vacinada para criar essa imunidade de grupo ou de rebanho. Imagina que tem determinadas pessoas que não podem ser vacinadas, as vacinas não são contraindicadas para essas pessoas. Se eu vacino essa porcentagem da população, eu protejo quem não foi vacinado, porque a tendência é justamente essa transmissão diminuindo, até nós não termos a transmissão do vírus. Os especialistas ainda não conseguem estimar uma data para alcançar a imunidade de rebanho ou quando a pandemia vai acabar. Mas alertam que quem toma vacina não está livre das medidas de segurança. Até que realmente nós tenhamos e entendamos que a gente já tem uma diminuição importante da circulação desse vírus e a gente avalie que essa situação segura, aí sim a gente pode pensar em flexibilizar as máscaras, mas isso pode demorar bastante e a gente então tenta entender que as máscaras devem continuar, o distanciamento social e a higiene das mãos, mesmo após a imunização. No último domingo, a Anvisa aprovou o registro de uso emergencial da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com um laboratório chinês, e também a vacina da AstraZeneca, produzida pela Oxford, e que vai ser essas duas aí que serão aqui no Brasil realizadas, né? A do Butantan já teve 6 milhões de doses distribuídas e a da AstraZeneca deve chegar, segundo o governo brasileiro, só em março aqui no país para começar a ser distribuída, já que grande parte dessa vacina vem da Índia e os laboratórios da AstraZeneca estariam sofrendo com a falta de um produto aí para a fabricação da vacina. Bom, mas nesse caso a gente viu aí da questão do registro de uso emergencial, mas você sabe qual a diferença aí do uso definitivo de uma vacina, da aprovação definitiva para a vacinação de uso emergencial? Bom, tem uma reportagem que explica exatamente isso para a gente a partir de agora. A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A autorização é temporária. O uso emergencial, ele é um uso destinado a uma população restrita de pessoas a serem vacinados. Por quê? Porque os estudos dessa vacina estão numa fase realmente avançada, numa fase final, mas ainda não estão concluídos. Os grupos prioritários da vacinação desta primeira etapa são trabalhadores da saúde, idosos, indivíduos com deficiência e população indígena. Outras vacinas da mesma modalidade deverão chegar ao Brasil. É o caso da Sputnik V. Porém, um dos critérios é que os estudos clínicos estejam em andamento no Brasil. Eles pediram a nossa autorização para os estudos clínicos, mas eles não estão em andamento. Então, esse kit inicial de documentos foi restituído para que, tão logo existam esses estudos em andamento, possamos receber aí sim a documentação completa e iniciar a nossa análise. As vacinas de uso emergencial só podem ser ministradas pelo SUS sob a responsabilidade do poder público. Não podem ser vendidas em hospitais privados ou clínicas. A vacina para a população como um todo, ela precisa de um atesto chamado registro. E esse atesto chamado registro, ele fornece inclusive a possibilidade de comercialização. É algo que certamente virá. As empresas solicitarão um pouquinho mais para frente. A gente segue falando de saúde para você. Olha, e o Brasil reduz a anemia em crianças de até 5 anos. No passado, as crianças anêmicas, né, aquelas crianças que estavam abaixo do peso aí, normal para a idade delas, eram comuns aqui no Brasil. Mas graças a campanhas feitas pelo Ministério da Saúde e várias entidades, como por exemplo a Pastoral da Saúde, que é ligada à Igreja Católica, e outras instituições, têm feito esse número cada vez diminuir. Veja agora na reportagem. O Ministério da Saúde encomendou a pesquisa ao ENANI, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. O levantamento é inédito
e concluiu que a anemia em crianças de até 5 anos de idade recuou de quase 21% em 2006 para 10% em 2019. A região sudeste foi a que teve maior redução, 14,7%. Já o centro-oeste, a menor, 1,6%. O estudo identificou também que a anemia, independente do tipo, é mais comum em bebês de 6 a 23 meses de vida. A redução das prevalências das carências nutricionais nas crianças brasileiras menores de 5 anos indica uma melhoria das condições de saúde dessa faixa etária. A pesquisa também mostra que crianças de até 5 anos são o grupo de maior risco para as deficiências de micronutrientes, especialmente ferro e vitamina A. A carência de vitamina A apareceu em 6% dos casos estudados e a presença da anemia ferropriva foi de 3,6% no país. As crianças que têm deficiência de ferro e anemia ferropriva, elas têm um comprometimento do seu desenvolvimento cognitivo, afetando isso na infância e durante toda a vida da criança. Então é muito importante que a criança receba a suplementação de ferro adequada. O levantamento avaliou ainda práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e alimentação individual das crianças, entre fevereiro de 2019 e março de 2020. Mais de 14.500 crianças menores de 5 anos foram acompanhadas. Os dados serão analisados este ano. Serão essenciais para a reformulação de políticas públicas para promover a saúde das crianças brasileiras. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para sua loja, o seu escritório ou, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim. Também acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você acompanha aí as imagens dos imóveis e tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pelo telefone 54-3519-8630, 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar do Internacional, do Colorado. Não saia daí, já já eu estou de volta. Fica com imagens de Erechim na sua tela. Segue chovendo aqui na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. Eu volto já. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui.
Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com um aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, estamos de volta agora com o nosso Bom Dia Notícias, com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Mas antes de falar de política, não dá para deixar de falar dessa vitória do Internacional. Finardi, gostou da atuação do seu Colorado de glórias? Mais uma, hein? Sempre o campeão, você tem que analisar a curva dos times numa reta final. Hoje o Inter sobe mais que a curva da Covid, né, nos últimos jogos. Então, se o Inter tem 7 jogos ainda, 4 em casa e 3 fora, e tudo passa pelo Grenal. Eu acredito que se ele chegar a vencer o Grenal, esse tabu de 11 jogos, isso vai dar uma moral que dificilmente vai perder o título se vencer o Grenal. Eu acho que isso é um jogo chave. Depois ele pega o Bragantino em casa. Então, claro que 5-1 ninguém esperava, sabia? Se antes do jogo, qualquer colorado, um empatezinho assinava, nem jogava, né? Porque era o líder, tinha que se recuperar, eles pensavam outra postura. Mas o Abel está fazendo um trabalho fantástico da piazadinha. E apesar da minha coluna ter as cores do São Paulo, aqui, branco, azul, branco, vermelho e preto, sou colorado, né? E eu acho que esse patrocínio do São Paulo deve ter uma cláusula, que é o Banco Inter. Então eu acho que em função disso tem que... Pode ser. Muito bem, mas vamos falar da coluna Pente Fino, e o destaque da coluna é um exemplo da Itália e a importância de projetos de governo e não de partido. O que é essa matéria? Na terça-feira de manhã, tu lembra que a Prefeitura de Erechim, de Barra do Rio Azul e Aratiba assinaram um termo, uma parceria para asfaltar aqui, para melhorar entre os municípios. Cara, eu achei... É assim que faz gestão moderna. Sozinho ninguém faz nada. Por que eu digo isso? Ele ganha importância, mais ainda, esse ato, pelo fato de isso ter sido gestionado antes. Eram outros coadjuvantes. Era o mesmo prefeito de Barra do Rio Azul, o Arruda,
Mas quem tinha feito foi o Granzotto, de Aratiba, e o Luiz Schmidt de Erechim. Quando tu entra, normalmente os caras pagam marcas dos outros, tudo, e acabam fazendo meio política em cima de mandatos. E tanto o Polis quanto o Gilberto, o prefeito de Erechim e Aratiba, viram a importância desse projeto e mantiveram o acordo feito lá atrás. Isso é muito importante e isso dá resultado a médio e longo prazo numa região. Eu citei um exemplo, porque em 2013, no dia 16 de outubro de 2013, eu estive no Palácio Balbi. Palácio Balbi é a sede do governo de Veneza, em Veneza, com uma delegação de prefeitos, aqui, prefeitos do Alto Uruguai, que foram ver bons exemplos para aplicar em suas cidades. E esse aqui, mesmo que esses não foram, é uma coisa que a gente viu lá. Nós fomos recebidos pela Georgia Andriusa. A Georgia Andriusa tem um carguinho lá, secretária de turismo de Veneza, né? Pouca. O destino mais visitado no mundo, né? Tem a importância desse cargo. E ela citou um exemplo da importância dos prefeitos, porque eles são muito municipalistas, eles sabem a importância do prefeito. Os municípios recebem mais lá. O Vêneto, que é a região de Veneza, é composta por 95 municípios. E ela diz para os prefeitos, para eles entenderem qual é a lógica do Vêneto e o sucesso deles, que é uma região pequenininha. Se eu tenho um projeto de fazer uma ciclovia ligando os 95 municípios, se um disser não, não sai. Porque não liga mais os 95 municípios. Para crescer, tu não pode pensar só no município, tem que pensar numa região como um todo. Tu não pode vender um produto só da cidade tal, A, B ou C. Tu tem que ver o produto da região, com selo de qualidade. Então, ela deu esses exemplos, e o pessoal muito atento aqui, ó, o ex-prefeito Getúlio, o Presoto, o ex-prefeito Teresa Arroio, o Lírio Zarista, José da Cruz, representante da Câmara, representante do Executivo da Erechim, era o prefeito de estação, o Jefferson Zimmermann, que agora retornou, né? O Seron de Ipiranga, o ex-prefeito de Charrua, o Vanderlei Simeonato, ex-prefeito de Aratiba, o Poleto, ex-prefeito de Viadutos, o Baldiceira, o presidente do Instituto Jaci de Lázari, o consultor, o professor lá na ponta de óculos, Romano Topan, a Jorge Andriusa. Temos aqui também o Claudionor Mores, empresário, era presidente da CIE, o Basso, que era o prefeito Severiano, e um lá na ponta, que não estou conseguindo lembrar quem que é, mas tinha mais um lá, mas tá? A delegação viu esses exemplos. E voltei também para um outro exemplo, o exemplo atual, que é esse aqui, da parceria dos três municípios. Lembrei que os prefeitos falaram em 2013 como é que funciona para crescer uma região. E citei um exemplo negativo, não é negativo, que é uma boa iniciativa, mas que morreu na casca, que em 18 de agosto de 2017, eu estive lá na Vila Trentim, e tinha empresários e secretários de Aratiba, de Erechim, mais alguns empreendedores, e a Emater, que discutiram o quê? Vamos limpar aqui esse corredor, as malhas da RS 420, que esse vale aqui, ele é muito característico, muito parecido com o da Serra Gaúcha. E lá desenvolveu que não. E se fazer um projeto, um corredor das flores, algum corredor onde a arquitetura é igual para investidores, tinha que ser igual ao de Erechim Aratiba, para tudo daqui até lá com coisas parecidas. Eu achei uma bela exemplo, eu dei grande divulgação na época, se tu lembra, e retornei esse assunto porque acho que morreu na casca. Você retome também essa questão do turismo, eu acho que é muito importante, até tem um evento de turismo importante hoje aqui na nossa região, que esse é um que começou e morreu na casca. Tem que ter persistência. Então, o exemplo da Itália, o exemplo prático da região e um exemplo que fica pelo caminho. Peguem esse exemplo, se unem a esse e busquem esse. E tantos outros que morreram na casa. É verdade. E tudo também, eu acho que passa pela falta de representatividade, pelo menos de um representante de um deputado federal, né? Alguma coisa também que auxiliaria muito nisso aí, que hoje a gente tem essa... Mas não adianta ter representatividade se os prefeitos não quiserem. Verdade. Porque no município acontece essas coisas. Então, a questão municipalista tem que ser muito forte. E se tiver um representante, facilita na busca de recursos, né? Nós estamos na região do estado que temos 1/3 do nosso município sem acesso asfáltico, para ter um exemplo. Nós carecemos de infraestrutura de energia, tratamento de esgoto, estradas. Então, imagina que isso aqui tudo bom, como isso poderia aumentar, melhorar. Muito bem, vamos passar mais aqui no destaque da hoje, porque tem outros assuntos. Tem aqui, ó, pensamentos antagônicos, AGER e Executivo. O pessoal escreveu isso para ficar de olho. No Executivo tem entendimento que a direção não está andando como deve. A direção é composta por indicação do ex-prefeito, como foi no outro, e não teve o problema do Sandri com
mas agora pode vir a ter. Então, fiquem de olho nessa relação, é isso que eu estou alertando. Por quê? O que eu quero lembrar? A agência foi criada dia 23 de março de 2013 por Paulo Polis, aí foi o Sandri, depois foi reeleito, só pode ter uma reeleição, é 4 anos. Tu passa para a sabatina na Câmara de Vereadores, mas eu só quis botar isso porque estou vendo que a relação não está boa. Aí algumas postagens em redes sociais, criticando algumas coisas de algumas pessoas em horário de expediente, sendo criticada por vereadores. É uma relação que não está boa no momento. Vamos ver como é que anda. E como é que está aquele negócio da série da GER lá? Vai sair do aluguel ou não vai sair do aluguel? 2 vezes foi rejeitado e agora com troca de governo, com maioria, não acredito. Só se trocar os diretores, mas eles têm mandato de 4 anos. Se eles têm dinheiro, acho que seria eu acho que teria que ter. Também acho, se eles têm o dinheiro em caixa, por que ficar pagando aluguel? Né? Entendeu? Só que daí tem uma briga política lá atrás e vai ter agora de novo. Né? Bom, vamos para cá, porque o filho do presidente enalteceu o candidato aqui de Erechim, é isso? Olha, ali, conhece esse cara aí, o filho do o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, né? Ele botou um agradecimento ao Thiago de Polis, né? Agradecemos teu apoio, mesmo sem se eleger prefeito de Erechim, continuamos fiéis aos nossos propósitos. Obrigado pelo seu serviço. E quando eu vi isso, eu procurei o Thiago. Né? Dentro não botei embaixo, tinha a foto dos dois, que é uma foto que eu publiquei, não quis republicar. E tinha esse post e a foto dele com o Thiago, que o Bolsonaro fez. Aí, procurei o Thiago, né? Ele disse que só esse apoio me valeu a eleição, segundo ele. E ele agora se prepara para concorrer a deputado estadual em 2022. Não será pelo PRTB, mas ele não sabe qual partido ele vai ainda. Ele achou que esse negócio de não ter fundo partidário fosse importante, ele viu que não adianta nada na campanha. Ele só perde espaço. Projetos do Executivo em votação. Na próxima segunda-feira teremos a primeira sessão extraordinária dessa nova legislatura. Teve a posse, mas agora ia a eleição, mas agora vai ter projeto executivo que será votado. Então é a primeira desses novos vereadores, e no comando da Ana Oliveira. 2 projetos que eu imaginava que ia ser votado, não vai ser ainda, que é do Distrito Industrial da Vila Isóris, que foi revogada a lei. Faltam alguns detalhes ainda como que será, se vai ser por empréstimo e tal. Então, ainda não tem o modelo ideal desse projeto, que já foi revogada a lei. E o outro que se esperava que fosse agora logo seria o projeto da criação da sala de projetos, né, que o Polis falou várias vezes aqui para nós, né, que ele quer acelerar. Porém, o que vai à votação que já está certo? Um projeto das parcerias público-privadas, que são coisas maiores, que são no mínimo 10 milhões, tem período, que é importante que tu não consegue a demanda só com os teus funcionários, apesar de nós termos muitos funcionários. Segundo, vai ser feito, vão criar um cargo em Brasília, e eu acho, sabe que eu acho que isso é uma coisa que eu já escrevi outras vezes, nós temos tantos cargos, por que não ter um em Brasília? Mas eu falava que a Mal poderia ter, mas o município de Erechim também eu acho foi esperto, e eu acho que a ideia do prefeito Polis, eu acho uma grande ideia, sabe por quê? O dinheiro, o grosso dos recursos públicos está em Brasília. Tu vai lá cada 4, 5 meses, coisa. Mas para acompanhar o Sicov, que é onde tu cadastra o dinheiro que tem para as rubricas específicas, mas tu tem alguém lá o dia inteiro batendo na porta dos caras para encher o saco, isso funciona. Esse é um cargo que vai ser pagado. Tu pode me cobrar lá para frente que esse cargo vai ser pagado. Já temos alguns nomes? Parece que tem, mas eu não sei o nome da pessoa certa, a pessoa que está lá. Eu achei, olha, uma grande ideia, eu acho bem interessante, porque lá está o dinheiro. Isso vai se pagar várias vezes, se conseguir um projeto. Entendeu? Outro que vai, tem uma readequação do Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental Sustentável de Erechim, que é Ipuaê, que sempre se fala muito, que vai regrar como ele funciona. Foi criado os cargos no Ipuaê, no outro governo, porque era uma pessoa não remunerada e não funcionava. Isso é para agilizar projetos, né? Outra, mais uma, vai ser... Hoje, no governo passado, fizeram o vale do transporte urbano por dinheiro na folha, né? Deram uns problemas, não sei se estão recebendo ou não. Agora vão eliminar o cartão do Vale Alimentação, também vai ser em folha do funcionalismo. Então, é mais um projeto, essas promessas de campanha, né, normalmente. E também tem um projeto para a regulação de obras, que não existe uma lei específica, tem muita coisa assim que anda em passos lentos, que não tem uma lei específica. E é uma lei para facilitar, e porque eu acho que tem 2.200 projetos, tem bastante coisa que está parada em função de um item. Isso aqui vai regulamentar e facilitar a liberação de projetos para os empreendedores. Então, essa é uma pauta extensa e interessante. Essa aqui é a primeira cara do novo governo, do que entende de algumas coisas. Isso aqui vai regrar algumas coisas e depois, já em fevereiro,
inicia as sessões ordinárias, mas tem, e vamos aguardar o novo distrito e a sala de projetos. Muito bem. Tá aí, então, os destaques da coluna Pente Fino de hoje. E amanhã, Rodrigo, o que temos? Amanhã estou pensando em resgatar a história vitoriosa do Internacional. Eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que o meu pai me levou no Beira-Rio no primeiro título brasileiro do Inter. 1-0, gol do Figueroa contra o Cruzeiro, de cabeça após o cruzamento do Valdomiro. Estava nublado o tempo e numa recha de sol ele subiu sozinho e fez o gol do título. No ano seguinte, 76, então o Inter foi bicampeão ao vencer o Corinthians por 2-0. E na semifinal teve um jogo épico contra o Palmeiras, 3-2 ganhou, que era o grande time da época. Em 79, sempre com o Falcão no comando, né? Era jovem, em 79, o Inter, o único campeão brasileiro invicto. Isso é difícil isso ocorrer de novo, porque é muito times parelhos. Foram 16 vitórias e 8 empates, e na final venceu nos 2 jogos o Vasco da Gama, 2-0 no Maracanã, com 2 gols do Chico Espina, né, que era reserva, e depois venceu por 2-1 no Beira-Rio. Ele ganhou aquela taça definitiva dos 3 títulos, aquela taça das bolinhas, inclusive tem um 0 hora da época, o Falcão segurando essa taça, que era o capitão do Inter. De lá para cá, o Inter não ganhou o brasileiro, ganhou o Mundial, melhor time do mundo, 2 vezes melhor time da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Então, esse título que está chegando, espero que chegue, consiga levantar essa taça, coroe todos os títulos, que é o que está faltando hoje para essa nova geração. Verdade. E um título brasileiro agora, nós teremos uma geração onde, se hoje o Inter tem 60% dos torcedores do Rio Grande do Sul, vai passar por uns 70%. Tem criança que ainda não viu, adolescente já, que ainda não viu o Inter ser campeão. Vamos ver se agora eles conseguem ver. Né? Mas tem bastante adolescente que viu o Grêmio cair 2 vezes para a segunda, né? Só para deixar bem claro aqui. Ninguém segura esse cara. Valeu, Finardi, até mais. Até mais. Gente, chegando agora, comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Um dos setores que já vem sendo desenvolvidos e precisa de todos os esforços possíveis para se consolidar ainda mais e ainda gerar muitos frutos, apesar da pandemia ter estancado abruptamente, né? Estou falando do turismo. Existe muita potencialidade na nossa região, Erechim e região, a região toda do Alto Uruguai, para ser trabalhada essa questão. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesta tarefa e nesse desafio para consolidar cada vez mais e trazer recursos de fora, porque o turismo é uma indústria, sim, é uma indústria, que movimenta diferentes setores da economia, eu diria quase todos os setores da economia, direta e indiretamente, e traz muitos recursos para dentro do município, para dentro da região. E Erechim tem muitas possibilidades, desde o turismo rural, desde o turismo religioso, de eventos, empresarial, enfim. A arquitetura própria do município, que aqueles prédios que sobraram, nós temos uma arquitetura muito vasta e eclética, indo do colonial até o Art Deco, mais tardio, algumas construções que ainda estão vivas e de pé na avenida, aqui pertinho, inclusive a vista aqui do jornal é muito boa da TV. Então, tem muitas possibilidades. E todas elas, quando funcionando, produzem riqueza, emprego, movimentam a agricultura, o setor de serviços, enfim, nada escapa do turismo, quando o turismo está instalado. E um exemplo, a gente pode falar, um exemplo de uma cidade que se transformou completamente, é Machadinho, é Marcelino Ramos, enfim, existem já municípios que vêm apostando e vêm trabalhando muito e envolvendo toda a comunidade
E todos acabam ganhando dinheiro, tendo retorno financeiro, tendo uma outra perspectiva de vida e principalmente, vivendo melhor, que é o que o turismo faz da melhor maneira. Mas, para isso, tem que se engajar nesse processo. E, para finalizar, essa seria uma boa pauta, no meu entendimento, essa seria uma boa pauta para o Conselho de Desenvolvimento de Erechim, que foi lançado ontem, enfim, que está sendo formatado e está aí para trabalhar para o desenvolvimento de Erechim. Essa é uma boa pauta para se investir e trabalhar, desenvolver o turismo em Erechim, de Erechim e região. É claro, temos as limitações agora da pandemia, mas muita coisa pode ser feita antes, independentemente da pandemia estar ou não acontecendo, que é a questão de vender roteiros, enfim, que é o que vai acontecer hoje também com o seminário e o Fórum Regional do Termas e Lagos na tarde de hoje. É isso aí. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Seguimos com as informações aqui da nossa região. E nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com Natan Bretenbach. Você viu ao vivo às 10h30 da manhã e revê agora no Bom Dia Notícias. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira, que traz na capa o CODER, Conselho de Desenvolvimento aqui do município, que esteve realizando na data de ontem uma palestra sobre governança colaborativa, o desenvolvimento e novos caminhos aqui para a nossa região. O colunador Rodrigo Finardi, ele fala sobre o exemplo da Itália e a importância de projetos de governo e não de partidos. Na página 3, a Aurora confirma investimento de 60 milhões aqui para o município. Na página 4 tem os colunistas de opinião e você confere mais informações na página 6, o fato da foto. E na 7, os primeiros 20 dias deste ano teve mais casos positivos e menos cuidados no cenário pandêmico. Página 8, o Caderno Social do Bom Dia, e na 9, Unidos pelo Acesso Asfáltico em Barra do Rio Azul. Página 10 tem os classificados do Bom Dia, o caderno também de variedades. E no esporte, o Inter atropela São Paulo e assume a liderança da competição no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio empatou com o Atlético e estaciona na 6ª posição. Chegou o momento da gente falar de esporte para você, viu? A gente começa falando do nosso galo, o Atlântico aqui de Erechim. O time aqui de futsal da nossa cidade apresentou o elenco para a temporada 2021 na manhã de ontem. O Atlântico apresentou na manhã desta quarta-feira o seu elenco para as competições que vai disputar em 2021. A equipe manteve 6 atletas da temporada passada, João Paulo, Grilo, Lucas, Vinícius, Barbosinha e Gé, e contratou 5 novos reforços experientes, o goleiro Thiago, Alan, Suelton, Antoniazzi e Serginho. Trouxe também 2 atletas da base, Eric e Ricardo, e assinou o primeiro contrato profissional de outros 2 atletas, Augusto e Muriel. Nesta temporada, a equipe do Galo também contará com um novo treinador, Thiago Halpe. Vamos falar do Internacional, está no site do Bom Dia, a notícia que os colorados gostam muito de ler hoje, uma das notícias mais acessadas. Inter atropela o São Paulo e assume a liderança do Brasileirão. Olha, o Inter empatou e conquistou a 7ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na verdade, empatou não, né? O Inter engatou, na verdade, e conquistou a 7ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Goleou o São Paulo por 5-1 na noite de ontem, no Morumbi, e assumiu a liderança da competição. O resultado levou o time gaúcho a 59 pontos, 2 pontos a mais que o clube paulista, e assumiu de vez a liderança. O Colorado aí entrou em campo focado e pressionou o time paulista desde os primeiros segundos, né? Com a marcação intensa, o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos e daí para frente só foi
gol do Internacional. São Paulo conseguiu ainda diminuir, né? Mas o Inter fez uma bela atuação. Os detalhes tá lá no site jornalbomdia.com.br. Olha, os colorados muito felizes aí com esse resultado. O Internacional vai embalado para enfrentar o Grêmio no fim de semana, no Clássico Grenal do Campeonato Gaúcho, né? Então, no Campeonato Brasileiro, Clássico Gaúcho, no Campeonato Brasileiro, vamos aí aguardar e ver como é que vai ser esse grande jogo, né? Muito importante aí essa vitória do Internacional, 5-1. Já o Grêmio empatou, daí sim, com o Atlético Mineiro em 1-1. O tricolor gaúcho saiu perdendo para o Atlético na noite de ontem, mas conseguiu um empate. O jogo aconteceu na Arena do Grêmio e foi um confronto direto aí do Campeonato Brasileiro. Só a vitória importava para os dois times, mas o placar ficou em 1-1, o que ajudou bastante também o Internacional na liderança. Com esse resultado, o tricolor foi a 51 pontos e permanece na 6ª posição da tabela. O time mineiro é o terceiro com 54, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo ou Palmeiras, que se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro ainda, né? Muito bem, tá aí os destaques. Mais informações na edição impressa do Bom Dia de hoje, no site jornalbomdia.com.br para você, tá bom? Vamos agora às informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo aqui para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, de acordo com a SOMAR Meteorologia, o tempo prossegue com muita instabilidade e pode haver pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Isso acontece devido a fortes ventos que atuam sobre a região e também devido a áreas de baixa pressão atmosférica que impulsionam a formação de nuvens carregadas. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 16 graus, a máxima de 24 e pode chover cerca de 30 milímetros. A umidade relativa do ar ficará em torno de 64%. Já no município de Charrua, a mínima será de 16 graus e a máxima de 25. E no município de Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima de 25. Para mais informações sobre a previsão do tempo, você pode conferir no site da TV Bom Dia. Chegando agora o quadro Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista de hoje, você vai rever a entrevista que a Taina do Carmo fez aí com o secretário de Agricultura aqui de Erechim. Te liga. Começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, William Rakoski. Seja muito bem-vindo, secretário, aqui no nosso Bom Dia Entrevista. Muito obrigado, Tayane, muito obrigado, Jornal Bom Dia, por essa oportunidade de estar conversando com vocês e sempre que demandado estaremos aqui. Secretário, uma das secretarias que haverá mudança com o turno único é a Secretaria de Agricultura também, né? Em um dos vídeos nas redes sociais, o prefeito falou sobre o trabalho no interior. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre o turno único. O turno único na Secretaria de Agricultura eu sou favorável, por um motivo. Como a gente depende muito de ir até as comunidades para realizar as obras, acontece o deslocamento. Tem um deslocamento pela parte da manhã de ida, um deslocamento da parte da manhã de volta e à tarde de novo, deslocamento pela parte de ida e deslocamento de volta. Com o turno único, a gente reduz um deslocamento de ida, um deslocamento de volta e o trabalho segue ininterrupto. Então, na nossa avaliação, sim, na Secretaria de Agricultura os resultados são positivos. Secretário, durante a sua administração, qual vai ser o seu foco principal na Secretaria? Tayane, a nossa cidade de Erechim, ela é tradicionalmente conhecida pelo seu potencial industrial, pelo seu potencial comercial. Mas o interior não deixou de existir, ele continua. E a nossa maior meta esse ano é incentivar o aumento do PIB agrícola do nosso município. E como se faz isso é fomentando a agricultura. Então, para isso, para a gente saber aonde investir, que novas técnicas usar, que novos projetos vamos incentivar, a gente está fazendo uma grande pesquisa no início desse mandato,
para conversar com o produtor, fazer um diagnóstico do interior, para saber realmente aonde a gente vai investir. Eu sempre brinco, não adianta a gente incentivar a produção de batatinha se ninguém quer produzir batatinha. Mas a gente já teve uma conversa muito adiantada, claro, informal, com os setores da Aurora. A gente pretende incentivar de forma forte, de forma bem contundente a questão da suinocultura e da avicultura no nosso município. Nós temos o abatedouro em Erechim, nós temos a fábrica de ração em Erechim, e então a gente também tem que incentivar a produção aqui na nossa cidade. Dentre outros projetos, que depois de a gente ter esse diagnóstico que vai ser feito com os produtores, a gente começar a aplicar sim as novas atitudes, as novas ações. Secretário, recentemente aqui na Feira do Produtor foram feitas várias mudanças devido à pandemia, né? Como o senhor pretende trabalhar conversando com a administração para que esta feira e as outras continuem trabalhando? Infelizmente, a gente está vivendo um momento atípico, né? E graças a Deus a gente está conseguindo manter pelo menos a comercialização dos produtos da nossa agricultura familiar. Tem um caso específico que é a feira localizada no Parque Longines Malinowski, que continua fechada. Todas as outras feiras do município, que são 9 feiras, estão em funcionamento. Adianto que a nossa secretaria está fazendo um trabalho muito grande para revitalizar nossas feiras, elas recuperar, porque se teve uma decadência nelas. A Feira do Centro é um exemplo a ser seguido por todos, e graças a Deus a gente está conseguindo manter a comercialização dos produtos. Claro, sempre respeitando todas as cautelas necessárias para evitar o contágio do Covid. Secretário, como é que o senhor pretende trabalhar no sentido de fiscalizar os alimentos que são e orientar também as famílias em relação aos alimentos que são produzidos ali no interior e são trazidos aqui para a nossa cidade de forma irregular? Tayane, hoje no município de Erechim, só em feiras participam mais de 100 famílias. Eu acredito que todo mundo tenha o direito de vender, mas nós, enquanto secretaria, a gente tem que ter a cautela e o cuidado sobre a segurança e a qualidade dos alimentos. Nós comandamos a inspeção municipal, são mais de 42 agroindústrias de origem animal que são coordenadas por nós, e já benefícios, enfim, outros afins, é pela vigilância sanitária. Mas uma coisa que a gente pode adiantar também, que nesse governo a gente vai investir muito na qualificação. E se tiver algum produtor que hoje é irregular ou que está ainda trabalhando de forma informal, vai encontrar na secretaria a oportunidade de conseguir se regularizar. A gente pretende incentivar novos cursos, incentivar novas técnicas de produção, em parceria com o SENAC, SEBRAE, os institutos federais, universidades, que têm um conhecimento muito grande em diversas áreas que pode ser útil para a nossa secretaria e para todos os produtores rurais de Erechim. Secretário, e agora falando um pouquinho da festa de Baco que foi lançada esta semana, como é que o senhor vê? Qual que é a importância de continuar realizando esse evento aqui para Erechim e também para a comunidade? Infelizmente a festa de Baco, com todo o glamour, com toda a beleza, a tradição, com todos os eventos culturais, não vai poder ser realizada esse ano. O que a gente vai ter é a comercialização da uva, porque são vários produtores aqui na nossa cidade que se dedicam a essa cultivar essa produção, e infelizmente eles estariam desguarnecidos se a gente não conseguisse algum espaço para eles. E sim, a gente não virou as costas para eles, a gente conseguiu fazer a comercialização que está sendo feita no palco multiuso ao lado da feira. Serão 22 produtores, entre uva, derivados, produtos oriundos da agricultura familiar aqui do município de Erechim. E é que nem eu digo, a uva esse ano está maravilhosa. Fazia anos que de repente ela não estivesse tão doce como está esse ano, em função dos fatores climáticos. Vale a pena a população conferir.
Inclusive, até esses dias nós trouxemos aqui um representante da Emater e ele falou que este ano a fruticultura ela está bem boa, bem favorável, teve seca, claro, mas no setor da fruticultura realmente as frutas estão bem boas mesmo. Sim, em função dessa seca inicial que a gente teve no início do ciclo, aconteceu uma antecipação da produção de frutas. A gente, mais ou menos, as frutas se anteciparam um mês, só que a doçura das frutas ficou fenomenal. Ela está muito boa, vale a pena a população ir provar. Que bom, então. Secretário, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e nós agradecemos a sua presença aqui, a sua disponibilidade e também todos os esclarecimentos. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição da população erechinense. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, um ótimo dia e amanhã eu te encontro nesse mesmo horário com outras informações. Até lá, tchau, tchau.